Vocês já estão no segundo bloco aqui do programa Saúde Master, edição de número 140 ao vivo. Todos já estão notando que o álcool, né, o álcool em gel voltou aqui ao nosso cenário, né? E lógico, ele realmente aqui não está por enfeite, né? É utilizado constantemente, eu indico a todos, além da máscara, né? Vamos começar o nosso segundo bloco. Eu já tenho a meu lado, é uma estreia, o psicólogo Anderson Rodrigues. Anderson, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui pela primeira vez no programa que salva vidas, o Saúde Master. Muito obrigado, Fábio. Boa noite, agradeço demais o convite. E vamos ter uma conversa maravilhosa com o intuito de disseminar a saúde mental para as pessoas, né? Ótimo, Anderson. É lógico, eu tive olhando o currículo do psicólogo, do Anderson Rodrigues, e uma coisa que me atraiu muito no trabalho do Anderson é que várias grandes psiquiatras têm indicado o Anderson. É lógico que já falamos disso aqui e outros profissionais que trouxemos para essa bancada. Creio que os psicólogos, os psiquiatras estão tendo até dificuldade em atender todos os pacientes, né? Depois de pandemia, não é, a busca, eu tenho certeza que é imensa, não é isso, Anderson? De fato, a busca pela saúde mental, ela começou inicialmente há alguns anos, né, recentemente, e com isso, inicialmente a saúde mental ela passou-se a ser falada a partir do final da Idade Média, né? E com isso passou a ser disseminado de modo mais claro a questão da saúde mental em si. E inicialmente com a questão da pandemia da Covid-19, a procura pelas questões de terapias grupais aumentaram demais. Aumentaram muito, né? Vocês estão vendo o nosso tema desse segundo bloco, diz aí, a importância da saúde mental para o bem-estar geral. Isso, obviamente, é totalmente verídico. E se você quiser perguntar, basta apontar a câmera do seu celular. É bem rápido e fácil. Vamos ver qual foi o primeiro tópico, qual será o primeiro tópico de muita incidência nas nossas perguntas antecipadas. Vamos ver, diz assim, isso é um fato, qualquer pessoa pode em algum momento precisar de um apoio. Anderson, é lógico, né, repetindo e frisando, isso aí é um fato. Eu sei que ainda existe, né? O mundo é muito grande, né? Tem pessoas que têm um preconceito em procurar ou que dizem coisas, mas essa certeza é absoluta. Qualquer pessoa, não importa a idade, pode precisar. Não é isso? De fato, Fábio, a procura pela saúde mental recentemente aumentou demais. E a ideia central dessa questão é que ainda há um grande estigma acerca do papel do psicólogo e do psiquiatra, que as pessoas têm muito o senso comum, têm muito a ideia de que é coisa de louco. Normalmente é taxado dessa forma. Porém, isso vem sendo desconstruído com o decorrer do tempo. E, consequentemente, a ideia de que as pessoas necessitam de ajuda e necessitam de apoio é totalmente real. Não existe uma vida pautada somente em felicidade. De modo algum, uma pessoa conseguirá viver se conviver somente com momentos de felicidade. Momentos de tristeza e de necessidade de apoio são necessários também. De modo que a gente precisa exercitar resiliência e empatia. É lógico que o próximo tópico, eu acho que vai ressaltar também a máscara. É lógico que vai fazer uma analogia, mas vocês entenderão. Vamos ver aí o que se trata. Diz assim, por trás das máscaras se escondem sentimentos e emoções. É lógico que isso é uma verdade também absoluta, não é? Com certeza, Fábio. A ideia de uma pandemia que nos trouxe, né,
inicialmente, principalmente no pico da pandemia, a gente tinha a mania de ver muito, né? Taxado como 10 mil, 15 mil pessoas mortas por dia. E eram pessoas simplesmente taxadas como números, né? O que não é algo saudável de maneira alguma. De modo que a incidência da pandemia também nos trouxe, de modo direto, uma grande incidência, tanto de ansiedade, depressão, crises de pânico também, de modo que, de fato, atrás de cada máscara se escondem sim emoções, subjetividade, aquilo que vai fazer com que nós sejamos diferentes um do outro e aquilo que de fato vai importar para cada um. Eu tenho certeza que nunca foi tão difícil o chamado controle mental. É uma loucura. Quem disser que não está passando ou que já passou, eu posso dizer até que vai passar ainda, porque depois de pandemia é uma verdadeira loucura, né? O que eu rezo, né? Eu já rezava muito, mas agora se intensificou. Toda hora é uma notícia. Quem não pegou Covid parece que está pegando, ou então é a gripe, tem que fazer o teste, às vezes com Covid e com a gripe também, e isso traz fatores realmente complicadores. É lógico que a gente tem uma ética muito grande, sempre teremos, mas eu vou dizer, o universo de pessoas que estão a precisar de psicólogos e psiquiatras é uma loucura. Graças a Deus que tem esses profissionais para orientar. Não é isso, Anderson? De fato. A gente viu muito durante a pandemia a questão de médicos e enfermeiros serem linha de frente, né? Porém, psicólogos e outros profissionais de áreas afins também foram linha de frente. Ou seja, a saúde mental ela não exclui a saúde física. De modo que nós, enquanto seres humanos, somos seres biopsicossociais, ou seja, temos necessidades biológicas, psicológicas no intuito das emoções e sociais no intuito de interação. Ou seja, a partir da pandemia, a ideia de um social foi cortada. A partir do momento que nos vimos inclusos em casa, nos vimos presos, e isso foi de uma frustração tremenda para diversas pessoas. Pessoas que, principalmente o brasileiro, que gosta muito de um abraço, né, de um corpo a corpo, foi um sentimento gigantesco. E isso corrobora diretamente na saúde mental dessas pessoas na atualidade. Doutor Anderson, eu vou fazer essa pergunta também. Eu fiz aqui, estou me lembrando agora, já mandando um abraço, né, competente demais, a doutora Gabriela Rick, né, a psiquiatra. E, Anderson, eu fiz a seguinte pergunta. Quando acaba o programa Saúde Master, eu começo a assistir as edições. A busca sempre é em aprimorar, melhorar, levar uma informação cada vez mais balizada para todos os telespectadores. E chega um momento, Anderson, entre um programa e outro, que eu chego a visualizar, e aprendo muito com isso, umas 30 vezes o programa. Aí algumas pessoas, brincando ou não, já disseram, o Fábio está ficando doido. E aí, Anderson? Então, Fábio, a questão de loucura, ela começou lá atrás, inicialmente com Pinel, né, pós-Idade Média, e isso veio permeando até chegar no Brasil a partir da Revolução Sanitária de Dom Pedro II, que inicialmente a questão de loucura era taxada como pessoas que não tinham, de fato, um diagnóstico fechado para determinado transtorno mental. A ideia é que, na atualidade, na contemporaneidade, a ideia de loucura foi muito desconstruída. Ou seja, o que eram pessoas loucas lá atrás? Eram pessoas que, inicialmente, não tinham esse diagnóstico fechado e eram taxados como uma pessoa colocada de lado. E, pós essas modernizações, chega-se à ideia de que a loucura não existe. Existem-se determinados transtornos que podem ou não incapacitar nossas pessoas. Anderson, eu me lembro agora, eu sei que o que eu vou dizer deve ser um pouco antigo, eu não sei se ainda citam isso, mas num passado grandioso se dizia assim, o doido nunca diz que é doido, ainda existe isso. Eu sei que eu acho que isso não deve ter nenhum fundamento, ou tem algum fundamento. E aí, Anderson?
A ideia de que o doido nunca disse que é doido é uma ideia, sim, antiga, e que remete diretamente à ideia de não aceitação. Ou seja, você pode ter uma problemática, como todos nós temos enquanto pessoas, e essa problemática não ser reconhecida por você. Ou seja, você pode muito bem ter uma ansiedade, demandas de ansiedade na tua vida, e você não perceber que tem essas demandas, ou não reconhecer que tem essas demandas. Eu sempre digo e aconselho que todos devem, sem exceção, se vacinar. E é por isso que vamos falar da Imunic. A Imunic também vai se transformar em uma franquia do mesmo grupo da Imunikids. A Imunic abriu em Campina Grande e eles seguem de forma rígida os protocolos, inclusive internacionais, quando falamos em vacinas e cuidados. Vocês estão vendo aí as instalações da Imunic, é algo de se impressionar. Mas a Paraíba merece, e Campina Grande ainda mais. Está aí a doutora Andréia Roque, belíssima, muito competente, à frente ali da unidade da Imunic. Isso foi um momento realmente significativo da inauguração lá na Nilo Peçanha, no bairro da Prata, em Campina Grande. Por isso que sempre dizemos e vamos dizer, pensou em vacinas e cuidados na Paraíba, eu já posso ampliar, porque se tornará uma franquia. Em todo o Brasil, você pensa de forma imediata na Imunic. Anderson Rodrigues, psicólogo. Vamos para o próximo tópico. Eu pesquisei, não se assustem, vocês vão ver a informação que irá aparecer. Vamos ver. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, 12 milhões de pessoas sofrem de depressão. E aí? De fato, a depressão hoje ela vem sendo uma das doenças mais latentes no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS só perde para a doença mais letal no mundo para doenças cardiovasculares. Ou seja, uma doença que tem fundo mental é algo tão letal quanto uma doença de fundo corporal. Ou seja, inicialmente, o que é que vai ser essa depressão? A depressão, inicialmente, ela vai ter um gatilho, que vai ser desencadeado por algum fator da vida, que, consequentemente, irá gerar em nosso cérebro um desarranjo bioquímico nos neurotransmissores noradrenalina, dopamina e serotonina. Inicialmente, irá aumentar também os níveis de cortisol, que são os hormônios do estresse. E, consequentemente, com isso, as pessoas com tendência depressiva, com base genética também, vão passar a ter uma tendência ao isolamento, à perca em atividades prazerosas, e patologias desse tipo precisam ser combatidas diretamente com auxílio tanto do governo do país, como também por iniciativas privadas. Por exemplo, a depressão ela não está somente dentro das casas. Ela passa para o seio escolar, perpassa também ao seio do trabalho, seio organizacional. Ou seja, a depressão hoje está de forma tão alarmante que chega em todas as etapas de nossa vida. É lógico que quando eles chegam nesse número aí, 12 milhões, somos inteligentes, sabemos que esse número é muitas vezes maior, né? Lógico, isso há todo um critério de pesquisa, de amostragem, mas dá para perceber, né, principalmente com a pandemia que ainda estamos, esse número, eu tenho certeza absoluta, é muitas vezes maior. E aí gera uma cadeia de várias e várias situações delicadas, como a que vamos abordar agora. É muito delicada. Diz assim: as ideações suicidas e atos concretizados crescem em todo o mundo. Anderson, eu achei muito interessante. Lógico que não é a primeira vez que citamos ou que colocamos esse fato para discussão.
quando nós falamos em ideações suicidas, são justamente os pensamentos, vamos dizer assim, no âmbito do suicídio. E, logicamente, a parte mais triste, né, que é quando se dá, infelizmente, a concretização. Eu queria a sua opinião em relação a esse fato e como você faz inúmeros atendimentos, como é que você tem visto essa questão aí tão triste, tão difícil, mas que temos e estamos abordando. E aí, Anderson? Inicialmente, Fábio, as ideações suicidas e atos concretizados, de fato, vêm crescendo de forma alarmante no mundo, sobretudo com a pandemia, que tornou-se fator de risco. Ou seja, em consultório, casos que costumam aparecer muito são casos de pessoas com tendência depressiva. É interessante ressaltarmos a diferença entre tristeza e depressão, onde a tristeza é algo comum à vida, que todos nós passaremos e passamos, que não há como conviver de fato sem a ideia de uma tristeza. Ou seja, não há como, de forma comum, vivermos sem, de fato, nos frustrar. A tristeza, por vezes, ela torna-se construtiva. Porém, a depressão, quando se torna uma patologia, que é a tristeza a nível mais alto, ela passa a tornar-se fator de risco. E é interessante ressaltar também que há uma diferença entre pessoas suicidas e pessoas depressivas. Não necessariamente toda pessoa que tem depressão, ela tem uma tendência suicida. E não necessariamente toda pessoa que tem tendência suicida é depressiva. Entendi. Aí, Anderson, eu sei que há uma polêmica, há toda uma linha, eu vou querer também a sua opinião balizada. Existem profissionais, né, e creio que há até um termo de conduta em não se divulgar suicídios concretizados. Já existe uma outra linha que diz que, uma vez divulgando, serviria para alertar, para conscientizar. Qual a sua opinião? Tendo em vista, levando em conta o fator pessoal da psicologia, o que é interessante, de fato, é o não compartilhamento. Porém, nós não podemos ver o ser humano como pessoas engessadas, que todos vão agir da mesma forma. De modo que nós, seres humanos, somos subjetivos. E, por vezes, aquilo que pode ser bom para uma pessoa pode não ser para outra. Então, é algo que precisa ser visto com bastante calma, sobretudo que a questão do suicídio é algo que ainda choca bastante na população, no senso comum em geral, de modo que, de fato semelhante, temos a mídia de telejornais que, por vezes, colocam homicídios escancarados, entende? E é uma morte igual. O que muda é a forma com a qual foi realizada. A palavra que vai ser citada no próximo tópico, eu nunca vi como ela tem sido tão falada. É uma coisa incrível. Vejam aí o que irá dizer. Anderson, é incrível. A palavra aí, gatilhos. Os gatilhos para o estresse e a angústia sem fim. Anderson, essa palavra gatilhos, é lógico, eu passei a ouvir demais. E não faltam gatilhos, né? Quando a gente vai olhar, repito, com Covid, com as situações adversas, as pessoas começam a dizer: estou com aquele problema porque foram muitos gatilhos e a partir daí minha mente ficou perturbada. E aí, Anderson? Inicialmente, quando passamos por demandas em nossa vida, que por vezes essas demandas não são resolvidas, em um futuro muito próximo, elas tendem a tornar-se gatilhos. O que são gatilhos? São situações em futuro que serão desencadeantes para a mesma situação. Ou seja, você passar por algo semelhante novamente e isso te recordar aquilo que você passou, de modo que vai te desencadear em forma de cadeia tudo aquilo que você sentiu novamente. Ou seja, trazendo para a área do questionamento,
O estresse, a pessoa que é estressada, ela tem inicialmente altos níveis de cortisol no cérebro e, consequentemente, é uma pessoa que sofre pelo presente. Ela não sofre inicialmente pelo futuro, como é o ansioso, e não sofre pelo passado, como é a pessoa depressiva. Anderson, estão dizendo aqui, elogiando, dizendo que você é bastante novo, né, com essa experiência e que tem a fala mansa, né? É bacana de ouvir. Anderson, acho que isso é importante também, né? Porque eu acho que uma das coisas que mais se tem na sua profissão é saber ouvir, não é isso? De fato, a profissão de psicólogo, profissional psicólogo, sobretudo clínico, ele vai trabalhar demais com a questão da escuta e da fala. Ou seja, diferente do psiquiatra, que ele traz a cura a partir da medicação, nós, profissionais psicólogos, trazemos a cura a partir da fala. Ou seja, o que vai ser a terapia para o paciente? Vai ser um processo de autoconhecimento que vai proporcionar diretamente ele lidar com as próprias demandas. Até sabemos, né, isso está aí na literatura, que todo psicólogo ou estudante, né, de psicologia precisa fazer terapia. É como se dissesse, todo psicólogo precisa ou precisará constantemente também de outro psicólogo. E eu já vou ampliar. Eu acho que depois da pandemia, Anderson, muitos psicólogos estão precisando até de psiquiatras. E aí, Anderson? A coisa está séria, não está? Com certeza, com certeza. A ideia de que o profissional ou o estudante da área de psicologia precise de um psicólogo é no intuito de... A psicologia, no intuito clínico, não só no clínico, mas em qualquer âmbito, ela traz muito a ideia do cuidado, de você cuidar do outro. E existe um questionamento que nós usamos muito, sobretudo na área da graduação, que é como vamos cuidar do outro se não estamos bem com nós mesmos? Ou seja, a ideia de uma terapia é que a gente se autoconheça, trabalhe também nossas demandas, porque o profissional psicólogo de terapia ele não é de ferro, ele, como qualquer outra pessoa, ele também vai ter questões para lidar, vai ter demandas para lidar, e, consequentemente, de modo que ele lide com essas demandas dele, fica muito mais fácil com que ele consiga trabalhar com o possível paciente. Quando estamos caminhando, né, ou então nos seus automóveis pela cidade de João Pessoa ou por toda a Paraíba, vemos muitas instalações médico-hospitalares de excelência, é uma coisa linda. E com certeza a maioria dessas instalações foram idealizadas pela ArquiMaisMed. É um escritório de excelência, vocês estão vendo aí, na área da arquitetura clínica hospitalar. Nós sempre mostramos, já estão a visualizar, alguns complexos ou estruturas arquitetônicas projetadas pelo escritório da ArquiMaisMed. Olhem que realmente são estruturas belíssimas, seguindo todas as normas e protocolos do que chamamos arquitetura médico-hospitalar. E aí clínicas e até hospitais, como o que está aparecendo aí, de forma bem diversa, todos projetados pela ArquiMaisMed, que também é um dos nossos patrocinadores aqui do programa Saúde Mais. Olha que ambiente lindo. E aí as duas arquitetas, a doutora Rosivânia Freitas e a Vanessa Marinho, que são altamente competentes, inteligentes, e se você ligar agora para o número que está aí do WhatsApp da ArquiMaisMed, 993323002, com certeza você terá toda a instrução, não importa se é para uma reforma, construção ou adequação, você já vai pensar. Estamos continuando aqui, é o programa ao vivo pela querida TV Master, é o Saúde Master, já estamos na edição de número 140. O tema desse segundo bloco é a importância da saúde mental para o bem-estar geral. Se você quiser perguntar, basta apontar
a câmera do seu celular. É muito fácil e a partir daí nós vamos interagir. Vamos ver o próximo tópico, que com certeza terá a amplitude e o pensamento de muitos que estão acompanhando agora, por exemplo, em toda a Paraíba, pelo canal 520 da Claro. Vamos ver o que virá. Essa aí é incrível. Um ambiente tóxico fazendo com que as pessoas adoeçam. Anderson, eu vou citar um fato aqui. Eu costumo ser com o meu público, eu acho que isso fez com que o programa ganhasse essa dimensão, a sinceridade e a verdade. As pessoas já sabem que eu passei um bom tempo em Manaus, uma cidade belíssima, dentro da floresta, fiz vários trabalhos, me tornei diretor de uma das maiores instituições de ensino do Brasil lá, que é o Grupo Newton Lins, e por lá eu dei aula em cursinhos, dei aula de física, de informática, de robótica, tive projetos que tiveram, vamos dizer assim, um alcance internacional, reconhecido até pela Unesco, isso eu digo com muito orgulho. Eu fui o primeiro brasileiro a levar robótica educacional para tribos indígenas do interior do Amazonas. E isso está tudo na internet, tem centenas de vídeos aonde vocês podem constatar. E aonde estou querendo chegar? Vou chegar agora. É lógico que sempre a gente se depara, muitas vezes, em ambientes de trabalho que são tóxicos, né? Começa aquela inveja, aí pessoas invejosas que não vão chegar no seu conhecimento nem no seu intuito, mas querem sempre atrapalhar. Isso faz parte da vida, querem puxar o teu tapete, ou seja, temos que ser realmente fortes. E nem sempre a gente é tão forte. Tanto quando houve essa colocação dos ambientes tóxicos, eu acho que no decorrer de uma vida ativa, sempre passamos por esses momentos. E aí, Anderson? De fato, Fábio, e essa questão do ambiente tóxico foi muito ressaltado na pandemia também. Perpassando a ideia do clima organizacional, ou seja, perpassando a ideia do trabalho em si e passando a adentrar também na esfera dos lares das pessoas. Ou seja, existem pesquisas diretamente direcionadas para esse tema, que vão nos dizer que um ambiente tóxico no trabalho vai interferir diretamente na produtividade de quem trabalha. Ou seja, vai interferir diretamente não só na pessoa que sofre a toxicidade, mas vai interferir diretamente também na ideia da pessoa que está fazendo a toxicidade. Entendi. Estão chegando muitas perguntas, sempre ressalto que todas aquelas que não foram abordadas, a gente passa, óbvio, para os profissionais que aqui estão. Isso ocorre desde o primeiro programa Saúde e Marcha, que foi há 2 anos e 5 meses, mais ou menos, atrás. Tem uma pergunta aqui, não está querendo se identificar, vamos respeitar. Diz assim, Anderson: tenho vários pensamentos estressantes sobre eventos do passado e não consigo me livrar disso de forma alguma. Aí ele está perguntando, ou ela, se existe alguma dica para se livrar desses pensamentos estressantes do passado. E aí, Anderson? Existe sim, Fábio. Primeiramente, é interessante a pessoa entender que, por vezes, os nossos pensamentos vão nos remeter a futuro, presente ou passado. E, de forma alguma, vai ser saudável que a gente viva mais tempo no passado ou no futuro do que no presente. Ou seja, por vezes, você deixará de aproveitar o seu futuro por viver no passado. E, por vezes, deixará de aproveitar o seu presente por viver no futuro. Então, inicialmente, a dica para a pessoa que perguntou, inicialmente, buscar uma ajuda profissional e entender que precisa de ajuda. De modo que o processo de terapia poderá ajudá-lo de modo muito simples. Ou seja, é entender que o processo de terapia ele é um processo que é devagar, porém, a partir do momento que o paciente reconhece a necessidade de ajuda, o processo começa a caminhar a passos largos. Anderson, eu vou fazer uma colocação muito particular.
Vou ver se tem uma dica também, porque eu sei que muitas pessoas podem estar passando, o que muitas vezes eu passo, ou estou passando. Quando eu estou muito preocupado, Anderson, as minhas costas ficam queimando. É um negócio incrível. E não adianta nenhum remédio, nenhuma palavra, porque eu já sei a solução. É resolver aquele problema, minhas costas param de queimar. E aí, Anderson? Entendo demais, Fábio. Inicialmente, começou-se recentemente a falar, dentro da psicologia e da medicina, a ideia de doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças que elas têm cunho inicial psicológico e acabam por corroborar em ideias corporais. Ou seja, por vezes, pessoas, sobretudo ansiosas, vão ter demandas desse tipo. Por quê? A ansiedade, ela no nosso corpo, vai ser um pico de tensão. Nós temos um pico de tensão com uma tendência a viver no futuro. Ou seja, conforme a gente lida com a ansiedade e percebemos esse processo que ela quer nos colocar sempre remetendo ao futuro, conseguimos inicialmente trazer à tona aquele pensamento, e conforme conseguimos trazer à tona aquele pensamento e conseguimos resolver a demanda que nos é proposta, conseguimos inicialmente deixar de lado aquela dor. Ou seja, são problemáticas que não têm cunho físico, ou seja, como você falou, você toma medicações e não passa. Ou seja, tem cunho psicológico. Psicológico, né? E é difícil, né? Eu sei que para tudo tem tratamento, né? Para isso que existem os profissionais. E dentro dessa amplitude, nós estamos quase encerrando essa edição, repito, de número 140, ao vivo, aqui pela querida TV Master, do programa Saúde Master. Eu sou um defensor, Anderson, assíduo e sempre serei da tecnologia. Eu não tenho dúvida que a tecnologia, ligada também com a psicologia, ela está salvando e salvou milhares de vidas pelo mundo. Às vezes a gente fica pensando, pensem comigo, nessa pandemia e nesses momentos, se não tivéssemos a tecnologia, se não tivéssemos a consulta digital, a teleconsulta, a receita digital, pelo amor de Deus, estaríamos fritos. Por isso que o próximo tópico vai tratar sobre isso, creio. Vamos ver aí o que vai aparecer em relação à saúde mental. E aí, Anderson? De fato, Fábio, nós não podemos julgar a tecnologia como é hoje, julgando como ela era há 20 anos atrás, porque é totalmente diferente. Ou seja, tudo hoje nós conseguimos com uma facilidade muito grande consumir pela internet. Sejam notícias, sejam teleatendimentos, sejam séries, seja música. Ou seja, o uso de tecnologias, inicialmente, ele pode ajudar a tua saúde mental, de modo que, recentemente, o Conselho Regional de Psicologia, e federal também, aprovou o uso do teleatendimento. Ou seja, existe já a demanda de terapia online, que facilita muito. Porém, o uso de tecnologia relacionado à questão de riscos de saúde mental, inicialmente, se é necessário filtrar aquilo que vai ser consumido nas redes sociais, em buscas pela internet, de modo que, por vezes, é necessário filtrar aquilo que a gente vê, que a gente consome, de modo que a gente consiga lidar com as demandas que a gente tem também. Estamos aqui ao vivo, encerrando essa edição do programa Saúde Master e agradecendo aqui ao psicólogo Anderson Rodrigues dos Santos. Anderson, as suas palavras finais aí, quais são os conselhos, é lógico, de um psicólogo novo, mas bastante experiente, deu para todo mundo notar a nível do conhecimento adquirido. E você pode ficar muito à vontade, Anderson, se quiser dizer das suas redes sociais, como podem lhe encontrar, e daqui do Saúde Master e da TV Master nós só temos que agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado também, Fábio. Eu agradeço demais o convite. Me coloco à disposição para retornar outras vezes, quando necessário. E o fechamento que eu deixo para as pessoas é que, retomando ao nosso ponto inicial de conversa, é que todos nós, em algum momento, precisamos de ajuda. Ou seja,
A ideia é que reconheçamos a ideia de precisarmos de ajuda, porque não é errado precisar de ajuda, não é errado você ser ajudado. Imagine se você adoecer fisicamente e não querer ir a um médico. Verdade. Funciona da mesma forma. O profissional psicólogo, ele vai ajudar através da fala. Ou seja, é necessário inicialmente buscar um autoconhecimento, no intuito de reconhecer também nossas demandas, e por vezes isso pode ser difícil. Então, deixo como recado final a ideia de pessoas buscarem a terapia no intuito de autoconhecimento mesmo, porque todos nós temos alguma coisa a melhorar. Anderson, você quer deixar alguma rede social, algum modo que as pessoas possam lhe encontrar? Porque várias pessoas elogiando aqui a todo momento e perguntando como é que eu encontro o psicólogo Anderson Rodrigues. E aí, Anderson? Vocês podem me achar através do Instagram, no @psi.andersonrodrigues. Muito obrigado, Anderson. Estamos encerrando mais uma edição, foi a de número 140 aqui ao vivo do programa Saúde Master. Eu só tenho que agradecer. São muitas as pessoas, é incrível. Quando a gente se desloca, né? A gente tem toda uma rotina, né? Eu vou na padaria, às vezes saio para um local ou para outro. E é muito interessante que as pessoas já reconhecem. É lógico que na maioria dos momentos estamos de máscara, mas muitas vezes ali num restaurante, às vezes num barzinho, coisa do gênero, você tira a máscara, né, para se alimentar. E as pessoas começam, Fábio, é o programa, eu gosto do programa, que bacana, o modo com que você aborda, a seriedade, a ética, a qualidade, a pesquisa. Esse foi um compromisso. Quando foi idealizado aqui, eu quero agradecer muito, né, na pessoa do nosso presidente aqui do Sistema Master de Comunicação, o Alex Filho, nós firmamos esse compromisso. Desde o primeiro programa, podem ter certeza, foi o compromisso da qualidade e que o programa seria, como é e sempre será, de total utilidade pública. Portanto, daqui eu só posso fazer uma coisa, agradecer imensamente a esse reconhecimento que é geral, não é só dos telespectadores, é também dos colaboradores e patrocinadores. Muito obrigado, fiquem com Deus e não percam as edições maravilhosas que estão por vir do programa Saúde Master.